quê? Caraca, então de novo? Começou? Parece Ih, que tá. mais um. Parece mais que é um. agora, viu? É agora. Caraca, começou mesmo? Então vamos gravar. É isso aí. Aí, galera produtora, a gente tá aqui no 16º episódio do Produto Piloto. Caramba. 16º, Zé. 16º segunda da temporada. segunda temporada, gente. Nós viemos, cara, a gente tá aqui, puta, eu diria que, como eu sempre repito isso, né, mas eu gosto de repetir. Fala, Zé. Vai. É importante massificar. Abre o coração. Na vai. hora, nas 2 horas mais animadas da minha semana. É as 2 horas mais felizes da minha semana. Cara, eu adoro estar aqui com vocês, adoro discutir esse assunto que eu sou apaixonado. Tudo que está relacionado, todas as áreas correlatas são uma paixão, né? Então é uma hora maravilhosa. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonado, que é a experiência do cliente. Ô, louco. Lindo. Chique Vamos demais. falar disso, vamos falar do nosso entrevistado aqui já. Arrepiou aqui, ó. Pega aí. Antes disso, vou deixar aqui espaço para as apresentações do meu amigo Rafael Mazaro. Fala aí, turma. Mais uma vez, muito boa noite. Estou muito contente de estar aqui, gravando mais um episódio com essa galera que eu tenho um baita carinho. E hoje o nosso convidado, nem se fala, assim, um cara de parceria de longa data. Vamos lá, vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Rafael Mazaro, nas redes sociais Mazaro Rafael no Instagram e Rafael Mazaro no LinkedIn. Fácil assim, joga lá, Rafael Mazaro, vocês me encontram. E antes de passar para o nosso parceiro Renan, eu vou fazer aqui, Zé, rapidamente os recados da paróquia, tá? Agradecendo os Estúdios Por Voz. favor. Estúdios Voz que está com a gente desde o começo. Parceiro, grande parceira. Proporcionando toda essa infra, todo esse ambiente, o ar-condicionado agora tá assentando, tá ficando bom. Aos poucos ele tá Toda melhorando. essa infra, todo esse ambiente, Vitão que tá sempre aqui com a gente fazendo a gravação. Vitão, a lenda. E temos uma novidade no nosso produto piloto. Vem cá, por favor. Danilo Oliveira, novo amuleto. nosso novo integrante do produto piloto. A Danilo gente não brabo. se cansa de trazer novos Vem mais amuletos. pra cá aqui, ó. Tem que vir pra cá, tem que abaixar aqui, ó. Danilo Oliveira, nosso parceiraço. O estará brabo. com a gente aqui nos bastidores, ajudando a gente. Estratégia de marketing, estratégia de discutir as pautas, propor soluções sobre o produto piloto. Temos aqui essa lenda. Dá um oi, Pessoal, se a pauta estiver ruim, Fala pessoal, tamo junto, vamos! se a pauta estiver ruim, a culpa é dele. Se a pauta estiver ruim, já temos um culpado. E por último, nós temos aqui o nosso grande patrocinador, a Norden. A Norden que está desde o 10º episódio patrocinando o nosso produto piloto. Então, Squad as a Service é com a Norden. Conte com a Norden para construir a sua estratégia de produto, alavancar a sua estratégia de tecnologia, pensar em ciência digital. Então, contrate a Norden. Coisa linda. Bom Tô demais. até emocionado. Caraca, hein? Olha a estrutura, Eles que hein? estão impulsionando quem diria, a hein? gente Vocês estão para vendo aí. lançar as nossas ideias na podosfera. Mas podem perceber que a gente tá, ó, porra, baita estrutura. Temos até mais uma pessoa aqui que a gente tá conseguindo pagar agora. Veio a peso de ouro, peso de ouro. A peso de É ouro. um jogador caro. Jogador caro. Então, E, puta, agora o nosso amuleto. O Renanzinho, nosso mini craque do Alok. Fala, galera. Mais um episódio aqui. Porra. Alok, cabelo cortadinho. Especial pro episódio de hoje. Na régua. É o Alok depois da pandemia. Depois da Shopee, que veio meio bagunçado assim, né? é o que sobrou pra gente, é isso aí, entendeu? Bom, sou o Renan Cap, no LinkedIn e no Instagram, Renan Cap, com 2 P's. Bom, acho que dispensa comentários aqui, já estamos mais aqui de 30 episódios sempre falando isso, né? O pessoal já conhece a gente. Pô, uma grande honra, convidado super especial aqui, que eu admiro muito. Então, acho que a expectativa é, como sempre, lá em cima, né? Falar sobre um assunto super legal, super pertinente, que é Customer Experience. Gastou, hein? Agora gastou. Porra, Cici aí, patrocina nós. caramba, eu não conseguiria falar, não. Você viu? Repete aí, bora. Customer Experience. Garoto. Pronúncia tá certa aí, Kog? Pô, sensacional. Bom, experiência do cliente, acho que é isso. É um assunto super quente do momento e super importante. Vamos nessa. Lindo, lindo. A gente tá aqui com o nosso convidado especial, cara, Alessandro Cogliatti, cara, um cara que tem uma história maravilhosa que vai dividir com a gente aqui. Ele que é carioca, vascaíno, morador da cidade de São Paulo e, cara, já tem uma experiência vasta aí em grandes empresas, agora tá empreendendo aí, tá no ramo de consultoria. Foi recentemente executivo de uma grande seguradora, exatamente atacando o assunto de Customer Experience. Cara,
Se apresenta aí pra galera. Alessandro, conta aí um pouco da tua história. Enfim, vamos abrir essa história, vamos falar de experiência. Vamos trocar ideia. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade. Realmente uma roda de amigos. Eu me sinto aqui quase que eu estivesse num boteco de quarta-feira ou de sexta, tocando um pagodinho num happy hour. E aqui a gente trocar essa ideia leve, para mim é super bom. São pessoas de alto gabarito de mercado. Então eu sinto que aqui dificilmente, eu tenho certeza que não vai ser um monólogo, vai ser uma troca o tempo inteiro. Queria aproveitar aí para agradecer o apoio dos patrocinadores, chamar todos vocês a conhecer os demais episódios. Eu vi vários, gostei muito, né? Falei, cara, o sarrafo lá é alto, deixa eu me preparar um pouquinho para pelo menos passar com 5,5 ali, mais do que a metade, tá Mete bom. essa. Pô, humildade, Nós viemos né? aqui fazer um MBA hoje. Nada. E aí, será um prazer trocar essa figurinha com vocês. Em relação à minha história, né? O Zé já adiantou. Acho que resiliência vem desde a infância. Porque o cara que é vascaíno rebaixado 4 vezes. Verdade, o cara é resiliente é. Mas é. Então, acostumado a apanhar aí, mas também muito grato a Deus e a minha família por tudo que eu tenho, que eu conquistei na minha vida, que é isso aqui, ó. Ambiente, amizade, colaboração. É isso que a gente leva para o futuro, né? E deixa de legado para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhas, já fica um beijo aqui para Rafaela e Manuela, 23 e 19 anos. Para minha esposa Alessandra também, que é Alessandro e Alessandra, né? Tu não sabia, curioso. E tinha tanta gente para escolher na faculdade, cara. Fizemos faculdade de engenharia. E ela era da minha turma. O mesmo nome, Alessandro e Alessandra, você imagina. Mas estamos aqui, coincidência. né? Quase 30 anos de casado, graças a Deus, tudo bem. Que legal. Bom, eu comecei minha vida sempre metendo a mão na massa. Então, venho de uma família de classe média-baixa, morava na zona norte do Rio de Janeiro. E com isso eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Com 17 anos eu já fazia um estágio de técnico em eletrônica, que foi, na minha época, chamava de 2º grau profissionalizante, né? Era isso que a gente, a nomenclatura da época. Agora tá anunciando de voltar isso, né? Eu acho que é interessante mesmo. Sim, eu acho que já começa a alavancar a economia, né? Porque a expectativa de vida está mais alta, as pessoas vão trabalhar muito mais do que 35 anos, por uma questão até de qualidade. E dá para começar cedo também, sem problema. E o jeito de aprender mudou também. Eu acho que a academia precisa se adaptar a isso, né, de alguma forma. E como eu comecei, né? Eu comecei estagiando numa empresa próxima à minha casa e acompanhando os técnicos em eletrônica a fazer manutenção de hardware nos computadores. E a minha função era lavar o gabinete. Alguém tinha que entregar o computador limpo no final, que ele era todo desmontado, ferro de solda, esse tipo de coisa. E alguém tinha um tanque com uma escovinha e sabão de coco para lavar o gabinete do computador. Estamos falando de PC, né? Aquele gabinete grandinho à época. Cheio de poeira, tudo. Isso. Mas foi um grande aprendizado, um aprendizado principalmente de relações humanas ali. Fui muito bem acolhido, fui respeitado o tempo inteiro, né? Era um jovem aprendiz, como se fosse hoje. E ali eu fui caminhando minha carreira no curso técnico, aí me tornei um técnico profissional e, em paralelo, eu fazia a faculdade à noite de engenharia eletrônica. Com o término da faculdade, eu entrei para o CPOR, né? Na verdade, no meio da faculdade ainda eu já tinha entrado para o CPOR. A engenharia, né? Tem muito espaço ali. Isso, eu trabalhava com os engenheiros do IME, ali no Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E a função lá era manutenção também de microcomputadores. Então, a gente tinha um parque grande de todo o Comando Militar do Leste. E eu comecei ali a ter esse contato com essa parte mais física, né? Então, nunca exerci a profissão de engenheiro em si, mas sempre muito próximo da questão de informática, né? Mais TI, tecnologia, do que necessariamente... Muito mais. E você fez, só curiosidade, engenharia de quê que você fez? Eletrônica. Com ênfase em computação. Então já numa tinha faculdade, viagem, você vê, vou fazer quase 50, para completar 53, e uma faculdade que nem existe mais. Eu fiz a Gama Filho, era uma faculdade que tinha na Zona Norte do Rio. Fechou. Uma faculdade, ímpar. Tinha um curso de medicina que era muito bom, era referência à época. E tenho amigos até hoje de lá. Então, ali eu comecei o meu trabalho, parti para desenvolver minha carreira no Ministério do Exército. Eu era um oficial temporário, então passei como aluno, aspirante, segundo tenente, saí com 7 anos, 8 meses e 23 dias
como primeiro-tenente da reserva, né? Não remunerado. E aí a gente continuou trabalhando para pagar os boletos. Fui assumir a posição de professor na Estácio de Sá, de redes de computadores. Tinha aula sexta-feira à noite e sábado pela manhã. E comecei ali a entender um pouco mais o que era o meio acadêmico e o mundo civil, né, de profissão, porque sempre era um outro universo que eu trabalhava. O universo da estrutura militar é diferente pra caramba, né? Muito. Mas me trouxe muitos aprendizados, como disciplina, foco, resiliência, hierarquia. Você tem que ter muita vontade de fazer as coisas, e uma coisa que, na minha opinião, é muito relevante na minha formação como pessoa, que é a lealdade. Então, ali, erramos todos. Então, a lealdade ali... Renan. Muito bom. Então, Fica a dica aí. Fica a dica pra você. Tem alguma agenda em paralelo. Alguma agenda Pior aí, que eu Só servi o pra exército também. registro aí, vamos perder essa não. Vamos perder essa não. alguma piada Tô interna. achando que é coisa que veio divina. Caramba. E ali, então, num dia desse, ainda com o meu StarTAC, que era meu celular à época, né? Aquele que abria assim. É o tijolinho, né? Tocou e era Sul América, com uma oportunidade para trabalhar numa central de serviços eletrônicos, que nada mais era do que viajar do Oiapoque ao Chuí com uma caixinha de disquete, convencendo os corretores do produto automóvel a enviar a proposta dele, que ele pegava o carimbo na expedição, por uma internet de escada do cachorrinho lá do IG, e acreditar que aquilo ali tinha um protocolo que voltava em TXT, o arquivo, e estava garantido, o cliente dele estava assegurado. Então, muitos me abraçaram, outros me jogaram pela escada, não queriam nem ouvir falar desse assunto. Poucos tinham computadores, foram adquirindo computadores junto com o desenvolvimento dos sistemas que, à época, as seguradoras vinham desenvolvendo. Então, foi um aprendizado muito grande, aprendizado de rua, né, de dor do cliente já naquela época. Contato Deve direto, né? ter sido uma experiência muito legal no sentido de... E parece que a tua história está sempre muito relacionada a pessoas, né? Muito. Sempre muito recheada de relacionamentos, né? Total. E imagino que você, ali tendo esse trabalho de ter contatos com os corretores na rua, você deve ter feito um mega gamba, de certa forma, né? Um mega entendimento da vida do cara, assim, que dores e etc, né? Porque... Você aprende que os requisitos do cliente têm que vir deles, né? E não da sua cabeça enquanto desenvolvedor. Você só conhece isso desenvolvendo, entrevistando, sentindo na ponta as dores que eles sentiam ali. E um outro ponto também importante, que hoje em dia tem palavras bonitas para desenvolver parcial, depois escalonar, piloto, etc. E os caras tinham que começar também devagarzinho. Sim, então, verdade. não era... Deixa eu primeiro instalar o Windows, depois eu coloco na rede, um computador só, depois 2, 3, 4, e assim foi a vida. A partir daí, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar marcas importantes, como 89% das propostas depois de 2 anos enviadas eletronicamente. Caramba, então, foi um ramp-up bonito à época, uma equipe muito boa, que me acolheu muito bem e me fez aprender um pouco mais da indústria de seguros, né? Que se me falasse o que era sinistro, lá no Rio a gente fala que sinistro é o caramba, perigoso, feio, é sinistro esse assunto. Ou muito legal. Né? Ou muito legal. Ou muito legal. Caralho, sinistro, que golaço. Tem um sinistro ruim e sinistro bom. Exatamente. E aí você vai aprendendo todo esse linguajar e desenvolvendo esse assunto. E aí fui convidado para a área de tecnologia, para trabalhar na época em levantamento de requisitos e traduzindo a voz da rua em funcionalidade no famoso portal do corretor, que era uma interface onde ele faria todo o relacionamento dele com a seguradora. Também foi um aprendizado muito grande. Fui programador durante o tempo, não um exímio programador, mas também meti a mão na massa. À época, a linguagem era Lotus Notes. Caramba. Só os 40 a mais é que vão lembrar disso praticamente. E desenvolvemos isso. Até que, em 2004, um executivo que também ajudou demais na minha formação, foi o Luiz Furtado, chegou para mim e falou assim, puta, que eu tô querendo criar uma área nova de um negócio que eu fui nos Estados Unidos e vi. Falei, são 3 letrinhas, PMO. Falei, PMO, não sei o que é isso, é de passar no cabelo, se é de comer, se é de beber. Mas, vamos lá. É um escritório de projetos, Cogliatti. Tá aqui esse livro, estuda essa porra,
volta das tuas férias e aí a gente vai criar essa área. E assim foi. A gente criou a área, foi criando indicadores, métricas de escopo, custo, prazo, qualidade, alinhado às melhores práticas da época da nossa Bíblia, que era o PMBOK, né? Que era o grande livro de gerenciamento de projetos. E aí tirei uma certificação internacional, que era o PMP, à época, e aí eu me tornei uma certa referência dentro da empresa quando se falava em projetos, né? Mas só focado na área de tecnologia. E isso foi crescendo, foi ganhando corpo, foi melhorando o resultado da empresa em relação a indicadores como expense to revenue, a despesa que a gente gastava com TI em relação à receita percentualmente vinha caindo e mostrava ao dono que fazia sentido investir naquele tipo de estrutura. A partir daí, a gente começou a avançar as fronteiras para projetos de negócio. E projetos de negócio de todo tipo, desde criação de produto até mobilização de sede, mudança de sucursal, de filial, compra de cadeira. Tinha projeto de tudo que era natureza. Por quê? Porque como é a tua vida em casa, se você não se organizar, se você não se estruturar, você não consegue fazer as entregas, não consegue fazer a tua... E com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo também, né? A empresa precisa operar, você tem que... Nesse meio tempo, a empresa abriu capital, fez IPO, fez parceria com seguradoras internacionais, como ING. Então, teve uma série de transições, onde, de novo, as relações humanas sempre foram fundamentais. Né? E só para a gente também entender, né? Ter uma noção de tempo. Quanto tempo você ficou na Sul-América ali? 23 anos. 23 anos. 22 anos e 11 meses, alguma coisa. Puta, que legal. E parece uma construção de maturidade muito alinhada com o que dá para ver no mercado de tecnologia, né? Você vê, o mercado de tecnologia começou muito numa linha quase que, sempre falo isso, né? Quase que fabril, né? Você começa a fabricar em série, não olha muito pro cliente. Uhum. Aliás, você não queria nem muito que o cara soubesse o que você está fazendo, porque tinha essa coisa de nós somos mais inteligentes do que o cliente, que é uma coisa ridícula se você pensar na perspectiva de hoje, né? Que é muito razoável. Quando você olha para essa maturidade, você vê assim, saiu desse modelo que é papel de pão, depois para o modelo que era alinhado, meio PMBOK, assim, que era coisa que você olha muito para uma construção de engenharia, se pensar bem, né? Quase engenharia civil, né? Como se você estivesse construindo um prédio com bloquinhos, etc. Tem essa construção. E até chegar no momento em que você começa a entender que a coisa toda é muito volátil, que não vai dar para você prever tudo, você tem que começar a olhar e tangibilizar a coisa, como você mesmo estava falando. Putz, não adianta, o cara não vai conseguir receber tudo, ele não consegue esperar tudo, ele não está preparado para tudo, ele não consegue enxergar tudo, né? Por quê? Porque software é um negócio super intangível. Super intangível. Por mais que a gente queira achar que, cara, você fez um desenho, você fez... Pegar aqui um exemplo bem estrúxulo. Você desenhou uma interface, botou o cara para usar, ele vai usar a primeira vez. Mas, cara, no dia que ele for operar mesmo, vai ser a hora que você vai fazer a prova de fogo. Porque é o que ele... Quando ele tiver que fazer lá, pegar o caso do corretor, submeter, sem apólice num dia, é que você vai sentir se ele vai sentir se dá clique demais, se é difícil de importar, se é difícil de exportar, se ele tem certeza, se ele não tem certeza. Aí que o negócio, que a porca torce o rabo, né? Como dizem os antigos, né? Exatamente, é por aí mesmo. Né? Então, assim, eu acho que tem uma pegada muito legal, assim, eu vejo essa conexão, né? Você também enxerga isso. Eu vejo uma baita construção de repertório. A gente sabe que o software por si só, ele não se sustenta. E quando você vê, por exemplo, a história do Cogli, que passou por vários caminhos até chegar à posição de um executivo, que foi desde, cara, foi ali a pessoa que lidava com o público, com o corretor, colocando a mão na massa, entregando para o cara um sonho, uma possibilidade de flexibilizar o processo dele, de trazer eficiência para o dia a dia do cara. Depois passa por um processo de você construir algo mais abrangente, de estruturação de uma área, estruturação de projetos, de se formar e se preocupar também de metodologias, que no caso era para alavancar, não é só para, cara, eu tenho aqui a certificação só para demonstrar realmente porque ativa valor. E, consequentemente, isso foi avançando até
Então, o sucesso que você teve ao longo da sua carreira, que você tem até hoje. Né? E eu acho que o importante também é que uma área de governança, uma área de auditoria, é sempre uma área que o pessoal fica um pouco com o pé atrás. Né? Verdade, verdade. Puta, lá vem o pranchetinha, vai cobrar o cronograma, lá vem o fiscal, vai gerar aqui uma nota, um indicador, etc. Ainda mais depois que a companhia resolveu colocar esses indicadores no contrato de gestão, que influenciava na remuneração de executivos e de funcionários. E aí você tem uma responsabilidade muito grande. Chegar para o projeto do Zé, vou dar uma nota para o teu projeto. Pô, não sou eu para dar uma nota para o projeto do Zé. Mas aí o que a gente fez? A gente combinava o jogo. Então não tinha marido traído. Os critérios que serão avaliados serão esses. Então acho que a palavra transparência é muito relevante. E uma vez, em alguma reunião, eu ouvi assim, puxa, mas você tem que ser o cara mais temido da companhia. O cara tem que chegar e ficar com receio de falar contigo, porque você vai descobrir algum furo no projeto dele. Eu falei, não, então acho que eu não sou o cara para essa posição. Acho que vocês vão ter que procurar outra pessoa. Porque eu quero construir junto com ele. Eu quero ser participativo. Quero que a minha equipe dê sugestões, que ela ajude a resolver os problemas, que ela faça gestão de conflito, que ela faça interesses e priorização da companhia para um direcionamento só, e não ter vetores e coisas difusas aqui. Se não for para isso, eu não topo. É legal você comentar isso, porque tem dois aspectos nessa história que eu acho interessante, né? Até relembrando o período que a gente trabalhou junto ali, né? Mais contato, exatamente nessa época aí. Eu vejo que eu já fui cobrado dessa forma e minha crença é muito parecida com a sua. Eu acho que você não constrói nada nessa linha de, cara, o cara te teme e o indicador vai meio que é algo opressor. Quando isso acontece, as pessoas elas trabalham contra. Elas vão maquiar mesmo. Porque ninguém quer ser demitido, ninguém quer ser exposto, ninguém quer parecer incompetente, ninguém quer isso. Então, se você vai numa linha pouco construtiva, você vai tirar frutos pouquíssimo construtivos dessa história. Então, assim, acho que é muito mais legal você levar numa linha de aprendizado, como eu vi você fazendo, com uma pegada muito construtiva, realmente, que era um negócio que, puta, você tá ali para olhar, realmente provocar um racional, que esse racional tá muito na linha de, cara, como que isso que você tá fazendo tá ativando valor de fato para essa massa de coisas aqui. E com a obrigatoriedade, o papel, a função de ter a visão holística da companhia. Então precisava buscar sinergias. Às vezes o Zé estava fazendo um projeto na área dele, mas não sabia que o Renan estava fazendo um outro e que a gente tinha contratado a mesma ferramenta, então não precisava contratar de novo. Então era um momento de fazer o elo em 90% do tempo do gerente de projeto, que é comunicação. Comunicação é a palavra-chave nesse tipo de coisa. Não é o indicador. A gente viu crises como 2008 e outras, onde empresas com balança de scorecard, todo verde lá, bonito, mas o PNL, o resultado final, não é nada disso. E trazendo para hoje em dia, não adianta ter um NPS na zona de excelência, né? Ter, nota 85, 90 e etc. no NPS, seja transacional ou relacional, e a empresa está dando prejuízo. Cara, tem que dosar essas coisas. Né? A gente fala muito sobre isso, sobre indicadores isolados, né? Quando o indicador vira teu objetivo, para mim, acho que você está indo na direção do fracasso. Porque, cara, assim, quanto o NPS, de fato, gera de valor? Para quem, né? Para o cliente ou para a empresa? Obviamente precisa ser algo para os dois, mas em geral precisa ser para os dois, né? No fim das contas, a empresa está ali para ganhar dinheiro. Se isso não acontecer sendo bem, você pode acreditar no que for, mas a realidade é essa, né? Então, quer dizer, quanto esse negócio produz de dinheiro de fato? Quanto se gera de engajamento? Quanto vai gerar de vendas novas? Né? Fala aí, Renan, desculpa. Não, até legal, trazendo um comparativo com a sua história de vida, né? Pô, lá no passado você estava lá visitando corretores, provavelmente você estava executando algo que gerasse valor para a empresa. Sim. Cara, por que você vai deixar de... produção comercial. Exato, né? Parar de usar papel, vai economizar dinheiro para a empresa, ou seja, vai ter uma margem maior, vai ser melhor para a natureza e também vai otimizar, sei lá, a performance. Então, e aí até trazendo também um outro parênteses do PMO, né? Pô, você começou a avaliar os projetos da companhia que tem que estar conectado, tem que ter o porquê, né? Tem que gerar algum ponteiro. Planejamento estratégico. Exato, tem que estar conectado com um planejamento maior. Então é justamente isso, né? Tudo que está ali na empresa sendo feito tem que ter um porquê e tem que movimentar
alguma coisa a favor da empresa ou do consumidor, né? Por muito tempo se perdeu a discussão de experiência do cliente, que é foco no cliente, legal, temos que ter foco no cliente, mas temos que nos preocupar também com foco na empresa, né? Foco interno, foco em trazer o resultado, em fazer com que as coisas tragam. É o conjunto, né? Ao invés de foco no cliente, é o foco do cliente. Boa. Ele verdade. é que diz pra gente o que a gente tem que fazer. Não é a gente dizer para ele o que precisa. É óbvio, nós como empresas precisamos olhar as tendências, olhar as inovações, trazer, colocar na mesa. Mas o requisito mesmo, a dor de negócio, ele vai trazer da rua. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que, durante esse tempo todo, na minha carreira, quase já mais de 30 anos de carreira, olhando por onde passei, eu sempre fiz uma visão muito crítica de tentar avaliar o nível de maturidade que a gente estava. E chegar para o dono da empresa e falar assim, podemos continuar com esse nível de maturidade, porque isso é um nível adequado para o nosso resultado, ou podemos avançar tantas casas aqui para frente, para que a gente possa ter um resultado ainda melhor, se essa for a estratégia da empresa. Mas nunca colocando isso como única fonte de decisão, né? Por isso é que uma das entregas, né, se perguntar em termos de carreira, que a gente colocou foi criar um comitê de governança, na época multidisciplinar. Então, tinha um representante de RH, marketing, riscos, compliance. Puta, isso é um negócio super à frente, assim. Se pensar tecnologia. na época que foi, 2004. quanto tempo? 2004, olha. 2004. Isso é super. Começamos na verdade, o comitê em si foi em 2006. E o nome do comitê era Copa. E existia uma Copa do Mundo no ano de 2006. Na verdade, era Comitê de Planos de Ação. A gente avaliava fluxo financeiro, à época, payback, VPL, TIR, planilha de fluxo de caixa, coisa que trazia uma saúde financeira para o orçamento da empresa nos próximos 3, 4 anos. Então, a gente conseguia ter uma certa previsibilidade. Acertava 100% na mosca? Nunca. Sabia que norte, errar? né? Sabia. Mas a gente precisava dosar o que era uma liberdade em relação à questão financeira e uma governança construtiva de controle para trazer um orçamento cada vez mais enxuto. Então, essa vertente também foi muito forte nessa época. É muito legal esse posicionamento como catalisador, né? Uma coisa que a gente também já repetiu aqui em alguns episódios é que, em geral, quando você tem uma B Corp, assim, você acaba tendo silos, né? As estruturas de poder, elas criam uma regra de manutenção e elas, obviamente, elas viram ali silos bem construídos, né? E essa comunicação lateral, ela acaba acontecendo quase que num tráfego né? Tráfico mesmo de informação, um mercado negro de informação. Que é aquele cara da sua área, que conhece o cara da outra área, que ele vai resolver o assunto porque ele tem um bom relacionamento. As e aí pessoas acham vira que uma coisa meio stealth, assim, meio fora do radar, assim, saca? Sabe o que eu costumo dizer sobre isso, Zé? Assim, as pessoas falam que a empresa tem organograma. A empresa tem sociograma. É isso aí, A empresa é feita de relacionamentos, de pontes que você cria ou você explode. Se não for assim, você não vai para frente, porque acaba que a prioridade da sua área é diferente da sua, que é diferente da dele. Se essas coisas não convergirem numa situação muito leve, muito colaborativa, conflito pode, não pode é confronto. São palavras distintas. Sem dúvida. Conflito de opiniões, conflito construtivo, etc., beleza. Quando você parte para o confronto, aí uma disputa de poder não é legal. Até que falando um pouco, né, voltando à questão da história, da minha história, em 2015 eu falei, putz, agora tá bom essa parte de projeto, deixa eu voltar para ficar mais perto do cliente, mais perto do corretor, e assumi um desafio do projeto de CRM operacional na companhia, voltado exatamente para toda a base de segurados, para a gente criar uma base única, uma visão 360 do cliente, que a gente pudesse contribuir ainda mais num atendimento personalizado e num ganho de eficiência na central de atendimento. E só para dar clareza para o cara que está em casa, qual era o exato propósito da base única? Assim? Por que ter uma estrutura única onde você coloca o cliente num lugar só e tal? Tá. A Sul América tinha diversos produtos. Saúde, odonto, vida, previdência, automóvel. E a gente não tinha uma visão completa do cara. Então, por exemplo, se eu negasse um serviço de assistência 24 horas, porque ele estava acima de 400 quilômetros, mas era um cara que tinha um carro zero e tinha 2 milhões investidos na área de investimentos,
para ele pode tirar tudo da Sul América logo depois. Sim. Porque ele Não teve... consegue ter a visão da uma dimensão total Isso do é um cliente. caso real, né? Isso. Então você tem que ver o detalhe, assim, a visão completa do indivíduo. Hoje tem palavras bonitas de vou usar hiperpersonalização, inteligência artificial para poder fazer entregas mais direcionadas. Naquela época também a gente precisava fazer isso. Só que era com outro nome. Sim, sim. Era sim. de outra forma. Então a gente tinha, para uma empresa que cresceu também, com aquisições, com fusões, você tinha um legado de sistemas, uma infra ainda bem recortada. Então a gente precisava fazer todo esse alicerce para criar essa base única que a gente chamou de MDM, Master Database Management, e que os sistemas da companhia consumissem as informações desse local, desse único local, para fazer a comunicação de marketing, para fazer o atendimento na central, para fazer um envio de um SMS, qualquer coisa que à época tinha muito valor em comunicação preditiva. Esse foi o grande propósito. Tinha uma parte de ganho de eficiência operacional? Tinha. Redução de sistemas, a gente conseguiu reduzir alguns, mas não era o core. O core era conhecer o cliente, conhecer quem precisava atender em relação ao CPF. E no resultado fim ele aumentar provavelmente o cross-sell, ter Isso que eu ia possibilidade de perguntar. oferecer mais coisas. Sim. Se tinha uma visão dessa de expandir no mesmo cliente. Não dentro desse projeto, mas tinham outros projetos que tinham essa visão. Por quê? Porque os produtos individuais na Sul América não eram a maior parte da carteira. A gente o próprio saúde individual deixou de comercializar, depois a gente voltou a ter o odonto individual, seguro viagem, etc. Então sempre foi pequenas empresas e grandes empresas era o negócio que trazia mais volume. Então, mas o cross-sell não era em relação ao produto em si, era em relação à experiência. Porque o cara que tem um produto individual, mas ele é o diretor de RH da Johnson & Johnson, da GM, da Coca-Cola, etc., ele é o decisor do plano de saúde de 30 mil funcionários. Então, se ele teve uma experiência ruim no seguro de automóvel dele, é a mesma empresa. Mas é outra... Não é outra coisa. É a mesma empresa. É a mesma É o mesmo pessoa. logo. É a mesma É, pessoa. E né? é a mesma pessoa, é o mesmo sentimento. Não. O cara não consegue separar aquilo na tomada de decisão executiva dele. Sem dúvida, sem dúvida. O cara vai. Isso é um ser humano, cara, não tem jeito. Ele vai tomar decisão baseada no que ele experimentou. E é muito disso mesmo. No passado tinha muito disso, né? Você ligava pra uma, sei lá, Sul América Automóvel, cara, você era uma pessoa. Você ligava no Sul América Saúde, você era uma outra pessoa. Então parecia que as coisas não conversavam. Hoje em dia é muito normal, né? Ter essa visão de que tá tudo integrado, né? Só que no passado era caos ali, né? Uma coisa é você ser multi-channel, outra coisa é você ser omni-channel, né? Você tem múltiplos canais de relacionamento, de atendimento, mas dificilmente, às vezes, você tem uma visão realmente 360 dele de continuidade desse atendimento. Então, é o cara que começou por um chat ou começou por uma interação na loja do aplicativo e ele vai terminar na mão de um atendente na central. Né? Com rastreabilidade. Com rastreabilidade. E tem uma outra coisa, né? O produto seguro ele é um produto que ele requer um atendimento humanizado, principalmente para o seguro de benefícios. O seguro massificado, que é condomínio, indústrias, né? Grandes riscos, automóvel, tem, mas menos. É diferente de uma questão de saúde. Então, o que eu sempre também coloquei muito para o time é automação, eficiência, sim. Mas tem assuntos que o atendimento humanizado faz muita diferença, porque é a tua vida. Então, Cogliatti, me dê exemplos práticos disso aí. Ninguém quer falar com o atendente para pegar uma segunda via de boleto. Você entra no WhatsApp, você entra no aplicativo, você faz lá. Um assunto administrativo, financeiro. Você quer matar a pendência. Você quer acessar um lugar para resolver uma coisa. Uma coisa. Agora, você tem uma sessão de quimioterapia agendada para um tratamento de câncer. Ninguém quer falar com o Você é um familiar que durante a pandemia, no seguro de vida da Sul América do Covid, teve picos enormes de indenização, como todo o mercado e o mundo inteiro passou por essa tragédia. Você quer um atendimento humanizado. Tem que ter o feeling. Tem que ter o feeling. Por que você não está comprando uma bolsa, um carro, um picolé? Você quer a sensação de que tem alguém do seu lado, né? É a sua vida, é a sua tranquilidade, é a sua família. Então, é um atendimento realmente diferenciado. Você precisa... a palavra empatia é uma palavra muito polêmica, né? Que dizem, você se colocar no lugar da pessoa. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você levantou um tema legal. Você não acha que
de certa forma, com esse boom de inteligência artificial, algumas questões perderam a mão, assim, sabe? Tudo precisa ser automatizado, tudo precisa ser usando o robô e, de certa forma, esse exemplo ele é muito claro, assim, de que não dá para você perder a mão para tudo, assim, você tem que ter situações, né? Ontem eu estava num evento de relacionamento com o cliente, chamado Conarec, aqui em São Paulo. E um cara está falando exatamente isso. A gente está com medo da inteligência artificial, ou tirar empregos, etc. Cara, eu via isso quando criamos o RPA, que era robô lá. RPA vai tirar o emprego de todo mundo. Cara, a gente está aqui hoje. Você muda a coisa que você vai fazer. Se ressignificam, né? E outra coisa, o poder da inteligência artificial ele é concedido pelo humano. Sim. Você que vai fazer o tuning ali daquilo que você quer ou não usufruir de um produto, de uma entrega que aquela inteligência é capaz de fornecer. É como o cara que, em filmes, a gente vê, tem um cara que é inteligente para o vilão, para o bem e para o mal, né? Tem tudo. Mas depender do teu propósito, da tua índole, do que você vai fazer com aquilo. E mais, se a inteligência analítica e artificial for utilizada para trazer um benefício para o cliente, um princípio até, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com o LGPD, eu forneço os dados, mas eu vou ser beneficiado com isso. Eu fornecer todos os meus dados pessoais, mas eu vou ter um tratamento específico para aquela doença em relação ao meu DNA, que é diferente do dele, que é diferente do seu, do Danilo, e etc. Quando você mostra para a pessoa que ela vai ter um benefício em relação àquela inteligência artificial, aquele dado que foi fornecido, a aplicação disso fica tudo muito mais fácil. Não é porque você quer saber, porque quer saber. Qual a sua visão, Zé? A minha visão é a seguinte, eu acho que... eu acho que, assim, se olhar para a IA generativa no fim da linha, assim, como a gente está vendo agora na Hype, eu acho que ela traz um movimento muito legal, que ela tem uma capacidade legal de calibrar o tom de voz e tal, então ela realmente dá um aspecto de humanização muito interessante. Então ela vai resolver parte desse problema. Mas eu concordo no Gogliatti quer dizer, concordo no Gogliatti um pouco com o que você disse, que cara, em algum momento você realmente vai querer falar com o humano. E talvez, assim, talvez não, até vou afirmar, eu acredito realmente que você, para situações pontuais, você vai realmente usar e aquilo vai ser uma interação bem legal. Se você olhar, as interfaces de prompt elas já são muito boas, né? E elas tendem a melhorar bastante. Eu não acho que é uma coisa que vai andar para trás. Acho que esse é um tema que a gente vai viver ele durante muito tempo. Mas realmente eu tendo a achar que o contato humano ele vai ficar cada vez mais rico, sabe? Algo que é cada vez mais Premium. Premium, muito mais premium, sim. Mas, cara, quando eu tenho contato com o humano é um negócio muito, muito legal, muito elaborado. Vai ser um negócio mais... É uma consultoria na essência. Exatamente. Ao invés de você ter um call center, talvez, com centenas de pessoas atendendo de forma automatizada, etc., você vai ter isso tratado por um robô e vai dedicar as pessoas... Vai ressignificar o trabalho dessas pessoas e dedicar elas a fazer algo que é core. Que é entender mais o cliente... Tratar uma situação dessa, como você contou, da quimioterapia ali, entender o problema do cara, falar num tom de voz legal, sabe? Que aí você vai ter tempo para capacitar, você vai ter tempo para dar conhecimento pro cara, você vai ter soluções mais adequadas, que não cabe no atendimento de massa. E numa visão dessa, esse cara que está vendo as necessidades da ponta, ele vira uma pessoa que vai retroalimentar a área de produto para criar novos produtos. Exato. Exato. Acho que tem um que é de negócio. Ciclo virtuoso nessa história. E eu provoquei porque tem estudos de que, se não me engano, em 2029, cada humano terá pelo menos um robô para te apoiar. E eu vejo que será nessa linha, assim. Eu acho que o lado humano, ele não se perde. Eu acho que é uma certeza. Caramba, ficou ruim, né? É uma certeza de que a gente não perde o lado humano. Mas o robô, ele vai te apoiar, por exemplo, numa situação difícil, como, por exemplo, uma quimioterapia, alguma coisa assim. Você vai ter ali um lado da inteligência que vai te ajudar a saber como você pode apoiar, lidar com aquela situação, com aquela pessoa. Então, acho que não perde esse lado humano, mas a gente não pode perder a mão de achar que tudo é o robô que resolve. O robô tem que virar apoio. Na linha até do que você falou, Cogli. O robô, ele é construído por um humano. Então, ele tem que continuar sendo um apoio no final do dia
para resolver essas situações complexas. Agora, o que é a grande massa, o que é repetitivo, realmente, a gente sabe que vai... Isso, seguir. eu acho que tem essa pegada da personalização, até da... Sabe, tudo bem, vamos... Tem a hype aí da hiperpersonalização, mas eu acho que a IA generativa, hoje, ela carrega uma característica que, puta, não é um negócio muito simples de você curar em vários aspectos e ele traz uma inteligência gigantesca. É claro que nós temos uma série de problemas ainda, mas eu realmente acredito que veio para ficar mesmo. Acho que essa parada é um negócio que... Resolve o Porque, problema. acho que a grande questão da generativa é justamente o que ela proporciona, que é muito parecido com o humano, né? Acho que esse foi o grande impacto que ela gerou no mundo, né? Pô, ela consegue criar imagens que parecem ali que foi feito por um humano, consegue gerar retornos ali de frases que parece que consegue gerar poemas, né? Então consegue criar coisas novas ali. Então é uma coisa impactante que, na minha opinião aqui, eu acho que eu concordo, né? Eu acho que é a mesma coisa da questão do IoT, né? É uma evolução também, é uma tecnologia muito boa que vai gerar muito valor. Mas tem cenários e cenários. Tem cenários que para aquela coisa vai funcionar, mas para outras coisas não vai funcionar. Então eu acho que volta naquela batida que a gente sempre tem aqui, né? Acho que contexto, né? Você tem que analisar o contexto para ver se faz sentido pro seu negócio, para aquela jornada, para aquele caso de uso. Então acho que é muito disso, mas eu acho que vem para ficar e para gerar muito valor em várias formas. Por exemplo, uma das péssimas experiências, uma das piores experiências que um cliente pode ter é ver o nome dele envolvido numa fraude, por exemplo. Se esse tipo de inteligência e tecnologia for utilizada para combater isso, que é uma realidade do mercado... Nota 10. Nota 10. Você imagina eu ligar para você e falar assim, Massaro, chegou aqui um documento assinado por você. Eu? Mas eu não fiz isso. Isso aí não foi feito por mim, eu não Claro participei. que se for usado negativamente, realmente. Então, assim, é como você vai utilizar. Né? Você usar esses algoritmos para o lado de educação da população, primeiro, acho que tem uma questão muito grande ainda de... Tem fraudes, tem abusos e tem a falta de informação. A falta de informação é muita gente faz coisas que não sabia e não sabe que é errado. Né? Principalmente em países mais emergentes, você tem uma questão cultural difícil. Pega uma pessoa menos conhecida e pede para ela explicar como funciona um plano de previdência. É verdade. Ela pede para ela explicar o porquê que o reajuste do plano de saúde dela... ela não vai falar de inflação médica, ela não vai falar... Não é isso que está no... Ela está acostumada a fazer outra coisa. Né? É uma pessoa que tem outras habilidades, outras características. Isso aí acho que nem o público médio sabe dizer, assim, porque na real não é um tema que está... Não está, não. Educação financeira, né? Educação nutricional, né? Ele não é um tema de topo de funil, assim, eu diria. E que está totalmente ligado com aquelas outras 3 letrinhas famosas de hoje em dia, né? Que é o ESG. Se a gente fala de sustentabilidade, desde meio ambiente e governança, mas você tem um pilar do meio ali que é o social, que é, para mim, o mais importante de todos. Porque se você desenvolve o social, você cria uma população mais forte, mais facilmente aderente a questões éticas para a governança. E uma pessoa muito mais preocupada também com a longevidade da nossa espécie, digamos assim. Então, o meio ambiente vai estar intrinsecamente ligado nisso. Então, eu gosto muito da vertical S, quando a gente fala de sustentabilidade. Que é pilar mesmo. Que é pilar e para a experiência do cliente é fundamental. Né? Eu concordo, acho que tem uma... Eu particularmente tenho uma crença de tudo que você faz para a comunidade tem um retorno muito poderoso. Porque, em geral, a comunidade reconhece e te devolve isso. E hoje as pessoas são muito participativas, né? Como existe esse aspecto de participação poderoso, cara, se você tem uma marca que é uma marca associada ao impacto, e aí impacto social, impacto de diversos aspectos, cara, isso volta para você. Não sei se vocês viram, algum de vocês viu o lançamento do Apple Watch, aconteceu, sei lá... Ontem ou antes de ontem, sei lá. Cara, os caras fizeram um vídeo, não sei, você vai ver, não? Você vai ver? Não. Foda. Assistam. Os caras fizeram um filme, né, de não sei quantos minutos ali, segundos, que basicamente é o seguinte, encurtando bem a história, eles não mostram o relógio em si, eles mostram pessoas usando e tal, mas não vai lá e mostra a versão nova do relógio. Só mostra no final. A história toda é sobre o relógio fazendo chamadas de aniversário, sabe? Pessoas sendo acordadas, recebendo um feliz aniversário ao longo do dia, sabe, aniversário. E no final ele começa a mostrar que aquelas pessoas só estão
comemorando aquele aniversário porque elas foram salvas pelo relógio no ano anterior. Aí tava lá, fulano foi salvo em situação tal. Ataque do coração. O Rafa passou por isso. Ataque do coração. O outro acidente de carro. Cara, chega a dar arrepio. Cara, impacto. Impacto. Os caras criaram... Tudo bem, não vou dizer que isso é uma questão ESG, tá? Eu tô dizendo assim, é um bom exemplo de como você cria uma relação de impacto. E você está permanentemente presente na vida daquelas pessoas. Exato. Que o pessoal chama de régua de comunicação, né? Sim. Então, desde o onboarding até o cancelamento de um cliente, se você se mantém como uma empresa presente na vida dele, o Zé falou de aniversário. Vou dar um exemplo de um mercado que eu trabalhei muitos anos, foi o mercado segurador. Existe uma coisa chamada reajuste de faixa etária. Outra coisa, uma coisa é mandar para você assim, Rafael, mês que vem o seu seguro que custa R$1.000 vai custar 2, tá? É isso, PT saudações. Atenciosamente, seguradora XYZ. Outra coisa assim, Rafael, estamos muito felizes e você vai comemorar mais uma primavera no próximo ano. E para continuar cuidando bem da sua saúde, você deve continuar com o seu plano, que em função da sua nova faixa etária tem um novo valor dentro. Cara, muda... Tom de voz e tudo, né? Substancialmente. Eu comecei te dando parabéns porque você fez aniversário. Depois eu vou te dizer que tem que cobrar um pouco mais. Eu até, assim, para não ficar louco essa história só pegando o gancho disso, para não ficar louco essa história do ESG com o Apple Watch, o meu gancho é o seguinte, que o cara, em geral, o pessoal olha para ESG e fala assim, cara, pô, ESG é mais uma sigla de governança. Cara, não é só isso. Isso é sobre construção de impacto. É sobre governar a construção de impacto. É sobre você começar algo que, de fato, vai corroborar com as novas gerações. É sobre... Aí você pegou um momento uau, assim, que você está impactando uma pessoa, você vai ter vários na empresa, né? Você vai ter alguns que você vai potencializar e etc. Quanto mais você conseguir criar essa relação sistêmica, né? E a governança ajuda muito nisso, porque ela cria a cadência da coisa. Processos, né? ritos, né? Ritos, etc. Cara, você tem uma estratégia, né? Uma estratégia de impacto, o que é bem interessante. Concorda? Sensacional. É nessa linha mesmo, porque quando você olha para a experiência do cliente, a gente está falando bastante sobre isso, seja usando tecnologia, inteligência artificial ou não, no final do dia, quem provoca, quem propõe essa experiência são os próprios colaboradores, é a própria empresa. E isso está instituído na cultura, está instituído numa governança, num processo de como você se organiza internamente para levar esse tom de voz porta para fora. Porque às vezes o Renan vem do mercado e ele vem com uma forma de pensar, assim como eu e o Cogli, por aí vai. Quando você chega num lugar que tem uma cultura, que tem um processo de governança sobre como você se comunica porta para fora, é aquilo, ou você se adapta, entende que aquilo faz sentido, ou não, aquilo não faz sentido para mim e vou embora. Então tem a pegada de que a cultura, ela é o precursor de tudo isso, tá? De você levar porta para fora a forma como você se relaciona, a forma como você entrega a experiência. Eu acho que a governança, em geral, ela implica numa prática, né? Recorrência de uma prática. Sim. Isso acaba movendo a cultura de alguma forma, né? Eu acho que tem um aspecto assim também, né? Tem. E quando a gente fala de cultura organizacional e experiência do cliente, você não consegue desassociar a experiência do colaborador com a experiência do cliente. Se ele, como colaborador, não tem uma boa experiência, o próprio Gartner tem um conceito chamado Total Experience. Que é? Ele é o CX somado com o EX, que é o Employee Experience, e o MX, que é o Multi Experience, que fala muito mais de canais. Essas três coisinhas nessa equação é fundamental. Você não consegue, se o teu colaborador não estiver feliz e não estiver usando ferramentas que tenham passado por um próprio design de experiência, né? Eu aprendi muito com a minha equipe mais recente disso, que era um design de serviços, coisa que é uma coisa muito moderna, né, para hoje em dia. Se você não coloca isso tudo num mesmo balde, numa mesma jornada, numa mesma estrutura de pensamento, você não consegue ter um resultado maximizado. Você pode ter bons resultados com ações de CX, você pode ter um bom resultado com uma pesquisa de clima organizacional com nota boa, etc. Mas se você não tem processos estruturados, isso não vai para frente. Isso é interessante, Escala, né? Eu estava, assim, numa das minhas discussões, uma mentoria minha falando sobre isso até. Esse é um tema que eu sempre puxo para a discussão, pegando a minha vida agora de produto, né?
Então, quando você está discutindo o software, e principalmente quando o software está escalado e você quer uma mudança de paradigma, estou falando de software SaaS, por exemplo, cara, se você não olhar para o service design, que é um pedaço da experiência, se teu colaborador não usar, porque é um negócio que está ali meio abaixo do radar, né? Mas ele está lá, nem sempre você mapeou aquilo, mas ele está lá. E você fica meio locado assim, no que o software faz. Nem sempre o software faz tudo. Uhum. Cara, é importante você sacar dali onde é que está o que é o modo de servir, como é que você atende teu cliente. Ah, mas eu tenho a solução aqui que resolve os problemas dele. Cara, mas não é possível que resolva tudo. Como o cara chega em você, como é que ele converte, como é que ele te adora. Se você conseguir extrair disso, você consegue construir. Se você extrair o teu modo de servir disso, tem que seja a visão exige. Você consegue sair um pouco da visão do software, se afastar um pouco do problema e entender o elefante, né? A gente estava discutindo hoje um pouco sobre... tem um provérbio lá que é o provérbio dos 7 sábios, né? Você pega 7 sábios vendados e pede para eles analisarem pedaços de um grande elefante. E cada um vai passando a mão no elefante entendendo o que é. O outro está segurando no chifre e fala, pô, isso aqui é uma lança. O outro passando a mão no lateral, isso aqui é uma parede. Pega o rabo, isso aqui é uma corda. Quer dizer, cada um sob a sua perspectiva, mas ninguém olha... Percepção. Ninguém consegue olhar o todo e entender que é um elefante que precisa ser tratado cada pedaço de um outro jeito, né? E eu estou passando por um momento agora da minha carreira que é justamente esse, né? Que saindo do mercado de segurador, entrando no mercado de energia e de utilities, estou fazendo um trabalho muito interessante em conhecer coisas que eu jamais poderia entender, né? Então, aí, como cliente, a gente passou por um período de inverno agora, uma das consultorias que estou fazendo para a empresa de energia, que é a Comgás, não tem problema nenhum em falar aqui em São Paulo, que cara, a conta de gás aumenta. Verdade. Mas aumenta por quê? Porque é uma questão física. Temperatura ambiente, requer mais esforço de energia para esquentar a água, você fica mais tempo no banho. Então, lá em casa deu briga esse negócio. Fui lá meti no aquecedor. Sempre dá. Mas, cara, aprendi algumas coisas, né? De consumo consciente. E você consegue esclarecer isso para a tua base de clientes. Então, você está renovando e está olhando com a perspectiva de fora, é muito bom quando é um negócio que você não entende nada daquilo. É rico, é muito Porque rico. você chega com perguntas do zero, né? Tem reclamação de barulho na obra. Cara, mas eu não posso fechar 23 de maio, 10 horas da manhã, então vou ter que fazer à noite. À noite, né, pode gerar algum tipo de ruído. Tem umas questões regulatórias, tem N aprendizados que quando você muda de indústria ou muda de função dentro da própria empresa que você está, traz um enriquecimento para a tua vida pessoal até, não é só questão de vida profissional. Legal. É verdade. Traz para a tua formação como ser humano. Entendeu? Conectando esses pontos com a visão da cultura que a gente falou e sobre a questão do software, todo mundo sabe o que você faz no dia a dia. Então, se perguntar o que o desenvolvedor faz, o cara sabe o que ele está produzindo ali. Se perguntar para o gerente de produtos, o cara sabe o que ele faz no dia a dia ali. Agora, quando ele quer afastar um pouquinho e que cada um enxergue a sua perspectiva, né? As várias perspectivas. E essas perspectivas, em algum lugar, ela tem que se conectar. Que é como você faz e por que você faz aquilo. No final do dia, quando você junta tudo isso e tem uma cultura muito bem clara de que cada um faz esse pedacinho aqui, que é porque a gente quer proporcionar uma melhor experiência, porque a gente quer proporcionar que o cara tenha gás em casa, que o cara tenha o software funcionando e por aí vai, você precisa ter uma boa instalação dessas capacidades da cultura bem enraizada, porque é aquilo, né? A gente já falou em outros episódios também sobre a inversão da pirâmide, que tem muito a ver com isso, né? Assim, você olha pro dia a dia ali, o cara sabe o que faz. Agora, por que ele está fazendo aquilo? Propósito, né? A questão de propósito. E tem que vir de cima. A gente sempre fala, né? Você nunca vai ver, por exemplo, uma lavagem de escadaria de cima para baixo. O cara não pega e vai lavar uma escada, eu vou começar aqui pelo primeiro degrau e vou chegar no último. Né? É sempre de cima para baixo. Então, é importante que isso seja instalado na empresa como um todo para que isso consiga, de certa forma, ser disseminado, ser impactado. Todas as perspectivas são importantes. Né? Você mesmo falou um pouco sobre criar times multidisciplinares ali para discussão, etc., em vários momentos. Cara, todas as perspectivas são importantes, mas é importante que
certos direcionamentos venham de uma visão Estruturado. estruturada, assim, numa visão holística mesmo, né? Assim, até de quem é o visionário que está direcionando aquilo, né? Isso é bem interessante. Que quem está olhando para o objetivo, né, consiga fazer esse cascateamento do objetivo e deixar o próprio time fazer o seu aspecto criativo. Tem um pedaço de aspecto criativo muito grande, porém, é importante que essa visão ela seja entregue também, né? Isso é parte do que... Quando você contrata pessoas, você contrata, na minha visão, comportamentos. Sim. A parte técnica você treina. Por exemplo, em curadoria de chatbot. Quem a gente colocou primeiramente para fazer a linguagem do WhatsApp com os clientes? Quem você acha? Um cara de TI? Deve ter sido o pessoal de vendas, o atendente, talvez. A gente pegou operadores. Então, o que eu ganhava de eficiência no WhatsApp, ao invés de eu demitir aquele operador, a gente pegava operadores que se destacavam e traziam para fazer curadoria. Por quê? Porque ele sabe como o cara entende melhor a resposta. Ele sabe como colocar aquilo naquele canal de comunicação, para ficar mais próximo possível da realidade, da linguagem que ele usa. Então, e ele não era uma pessoa técnica, né? Até que você vai formando esse tipo de competência, vai estruturando a pessoa para ganhar esse tipo de capacidade, né? Isso é muito importante. Acho que, exclusive, na minha visão, a gente precisa ser um mundo mais humilde nisso. Humilde no sentido de acreditar que pessoas que não têm uma capacitação inicial no V0 pronta não são capazes de assumir aquela função. Eu acho que isso é até uma necessidade de pensar bem, porque tem muito skill novo que não está disponível por aí. Você vai ter que capacitar de anyway, assim, não tem jeito. E recapacitar, porque as coisas mudam, né, Renan? Vai mudando. Eu queria botar uma pimentinha aqui nessa discussão nossa, que a gente tá falando muito cenário muito positivo, né? Pô, mudar a cultura pra melhor e tudo mais. Mas, pô, vamos pensar numa empresa que já tem ali uma cultura enraizada e que, cara, precisa... É isso? Tóxica? Não é isso? Pode ser também. Cultura tóxica ou que não está alinhada aos novos valores aí que a gente está acostumado a ver no mercado, as tendências e tudo mais. É uma empresa que não está trazendo a visão para que os seus colaboradores saibam onde ela quer estar nos próximos 5 anos. Como que dá esse start? Como que... Exemplo, uma empresa que você está dando consultoria que não tem uma cultura de CX ali, sempre foi daquela forma, só fazendo. Qual que é o start? Como que você... Qual que é o dia zero ali? Como que você Eu acho que você tem que aproveitar os valores atuais que a empresa tem. Por exemplo, hoje eu estou prestando consultoria para uma empresa que segurança é o principal. Segurança em primeiro lugar. Então, se você pedir uma determinada obra de rede, instalação de gás, etc., que tem ali 1/10 de risco em relação à segurança, a gente não vai atender a experiência do cliente. Ele não vai ficar satisfeito, mas a empresa não vai fazer, porque aquilo traz um risco onde segurança é o principal vetor, é a principal... é o conceito. É o elementar, O Thiago veio aqui, ele assim, falou, porque literalmente explode. Isso, exatamente. Ele falou, o produto literalmente explode, né? Isso. E aí, cara, numa cidade que circula 12 milhões de metros cúbicos por dia nesse subsolo aí, você imagina a responsabilidade que tem isso. Quando você mostra para a pessoa que o não ele precisa ser bem dito. Se ele é um não estruturado, ele precisa ser um não rápido, inclusive. A pior coisa para um cliente é ficar sendo enrolado. O gerundismo, né? Estamos avaliando. Isso gera uma relação tóxica. Pô, cara, me diz o que está acontecendo. Sim ou não? Pode, não pode? Ou o que tem que mudar para a gente conseguir construir esse tipo de parceria? Então, acho que numa empresa que, na avaliação do mercado e dos funcionários, não tem um melhor ambiente de trabalho, você precisa puxar o que trouxe aquela empresa a estar viva até hoje. O que trouxe de bom? E você coloca isso como vetor e puxa as outras frentes amarradas a isso. Porque as pessoas que foram contratadas para aquela empresa, em tese, no processo seletivo, elas foram avaliadas se elas têm aderência àquela cultura. Algumas são contratadas para mudar radicalmente a cultura. E aí você precisa ter uma coisa chamada tato. Né? É verdade. É um Tato. negócio muito... Relacionamento. Que é doloroso, né? O processo mudar dói, né? A rotina engole a estratégia no café da manhã. Né? Isso aí é rápido. Você se deixar levar por ali, você acaba, entre aspas, corrompido por aquele tipo de
de atmosfera que você foi inserido. E aí tem pessoas que se adaptam e pessoas que não se adaptam a esse tipo de coisa. Então, acho que você trazer exemplos práticos do que um comportamento novo, diferente, divulgado no planejamento estratégico, trouxe de resultado para a empresa, e também exemplos ruins. Isso aqui, esse tipo de comportamento trouxe tal impacto que não foi bom para o nosso negócio, você consegue ser transparente. Quando você consegue ser transparente, você ganha as pessoas. Você ganha a fidelidade, as pessoas se tornam leais, porque elas sabem exatamente o que é certo e o que é errado na direção daquela empresa. Existem os valores pessoais, né, que acho que vem muito de casa isso. Né? A ética construída não é na faculdade que você constrói ética. Verdade, negócio. Que a ética vem de berço. Vem de família, vem da comunidade que você viveu. Comunidade que eu estou querendo dizer é o seu bairro, é o seu clube, é a sua roda de amigos. Tudo é uma comunidade que você frequenta. Se você conseguir... E por que pessoas conseguem influenciar comportamentos de comunidade? Por quê? Porque elas estão inseridas naquele meio. Você trazer uma pessoa de fora para tentar dizer o que se faz ali, ensinar o padre a rezar a missa, né? É muito mais difícil do que se pegar uma pessoa de lá e construir essa pessoa para ela mesma fazer uma mudança interna. É um pouco do que está na pirâmide do Schuch lá, né? Que ações influenciam ali hábitos e hábitos produzem uma cultura, né? A gente falava do famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Se você der o chá na temperatura certa, ali o chá das 5, tá beleza. Fica suave na nave e todo mundo vai em frente. Legal, legal. E eu acabei te cortando, mas você estava num pedaço da tua história que você estava falando, que você estava no time de atendimento, você tinha assumido o time de atendimento, e daí você... Como você chegou na consultoria? Você passou por uma fase ali que você... Sim, depois dessa fase de superintendência voltada ao relacionamento com o cliente, no meio da pandemia eu fui convidado a me tornar um diretor estatutário da companhia e abrangendo mais 3 áreas. Então ficou a área de atendimento, uma área de canais digitais, de experiência em canais digitais, uma área de emissão que no seguro, que nada mais é do que o onboarding do cliente. É o cara que chega a proposta do corretor e eu te devolvo um número de carteiria. Isso é a emissão de uma apólice, né? Colocar o cliente para dentro de casa. E uma 4ª e última área, não menos importante, acho que uma das mais importantes que a gente tem hoje no mercado, que é uma área de uso consciente, que é comunicação sobre abusos e fraude. Ah, legal pra caramba. Isso cara, aí tem um oceano de oportunidades, eu acho que em termos de... Tem de tudo, né? Vamos ser francos. Tem má índole, tem má fé, tem gente mal intencionada, né? E tem pessoas que cometem, às vezes, deslizes por falta de conhecimento. E a gente entendeu que esse guarda-chuva, estando na área de experiência do cliente, trazia uma visão ainda mais completa para o nosso negócio. Faz sentido, né? Porque é sobre informação. Não é? É sobre como as pessoas interagem com o teu produto, né? No fim das contas. Exatamente. E aí começamos a criar indicadores em relação ao processo de negócio voltado a essa questão de perdas evitadas. Qual o custo que a gente teve evitado em relação a essa iniciativa proativa de comunicação e de mudança de processo. Acho que isso também é um ponto bem relevante. E quando a gente puxa isso para indicadores de negócio, aí você vê impacto disso no churn, você vê impacto disso no lifetime value, você vê impacto disso no NPS, você vê impacto disso no CSAT, que é o indicador de satisfação. Você vê em N indicadores. O CAC também, né? Vai O custo de aquisição de cliente, exatamente. Que cara, boca a boca ali, né? É muito mais barato eu investir numa célula de retenção do que eu investir na aquisição de um cliente novo. É verdade, porque, enfim, o upsell é você já pagou o CAC casa, ali, né? Exatamente. E a gente colocou na célula de atendimento, um dos entregáveis desse projeto também, era ter uma plataforma que pudesse proporcionar a integração com o legado, que conseguisse reter mais clientes. E a gente colocou essa alçada, esse empoderamento para a central em uma parte dos produtos que dava para fazer isso, né? Algumas outras coisas não dava, dependendo do tamanho da situação. Mas isso você traz o quê?
o empoderamento até para a tua central entender, cara, eu não sou uma central só de despesa. Eu estou trazendo receita para a companhia. Eu estou segurando receita aqui. O cara se sente ainda mais importante, ainda mais útil para o resultado final do negócio. A grande massa da central é o PME e o pessoal físico ali, né? E que é muito volume nesse caso. Tem bastante, porque tem muito mais interações, né? Sim. Mas quando você fala do atendimento da pessoa em si, o CPF, aí é pulverizado, todos acabam entrando por ali. Legal. Cara, assim, eu acho que tem muitas coisas assim para a gente explorar nesse sentido de... Quando a gente olha pro aspecto isolado da experiência, né? É legal ver que você já tem você puxou uma visão muito interessante da experiência conectada aos indicadores de negócio, né? O que eu acho que tem tudo a ver, né? Porque a gente pensa muito na experiência olhando obviamente para o cliente, para a perspectiva dele, etc. Mas eu sempre digo o seguinte, cara, você não pode ignorar que você sempre tem um cliente para atender, você tem um investidor para reportar. E aí, assim, o Renan vive puxando esse lado, né, cara? É o lado ruim da história, né? O lado talvez não tão bonito, mas é um lado que precisa ser explorado, porque no fim das contas você está ali como empresa constituída para fazer algo que vai gerar resultado, né? E é raro a gente ver essa construção tão bem elaborada assim da relação dos dois lados, né? Porque é importantíssimo você ter uma relação de experiência positiva, até porque você... Mas aí o outro lado também é muito importante, né? Você mostrar essa construção de como você gera impacto, com isso impacto interno, né? Impacto de resultado. Isso tem a ver muito com a maturidade da empresa, né? Muito com a maturidade e muito da cadeia de valor com os prestadores que essa empresa tem. Dependendo do ramo de negócio, o que gera a experiência é muito o prestador que você contratou para a tua rede credenciada. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no hospital XPTO. Quando você chega em casa, você fala que o teu plano de saúde foi foda ou você fala que aquele hospital é bom pra cacete? É bom hospital, né? E aí? Mas quem contratou o hospital? É verdade, verdade. Quem referenciou? Então, exemplo, colocar culpa em fornecedor, em alguns outros projetos, etc. Cara, não faz sentido. Você que contratou esse fornecedor. Você que trouxe para a tua cadeia de valor esse tipo de relacionamento. É você que está propondo isso para o cliente. Se vira nos 30, negão. Você construiu isso, né? Você construiu isso. Pra perto. Esse é o core da estrutura de negócio? Então dá conta. E é legal o seguinte, ó, a gente... Se olhar para o cenário... A gente estava olhando para os indicadores da América Latina desse ano, né? A América Latina é um mercado de 660 milhões de habitantes. É um PIB de 6 trilhões. 33% desse PIB está no Brasil. Ou seja, é 1/3 do que é a América Latina. A América Latina, se fosse uma economia só, seria a 3ª maior do mundo, né? Ou seja, tem uma concentração de gente e de dinheiro num país que é continental, né? Até se você for comparar aqui, 80% estão entre Brasil, México e Chile, se não me engano. Mas os dois países são 80% do PIB e o resto para os outros, né? Quer dizer, como é que você enxerga hoje que é a dificuldade ou como você entende que o mercado está fértil para abraçar, e aí eu estou falando do mercado mesmo de Big Corps, etc., abraçar o conceito de CX? Como é que você está vendo o nível de maturidade das empresas? Enfim, como é que você enxerga isso no tempo e a foto, né? Primeira coisa que a gente esclarece muito nesse trabalho de consultoria é você diferenciar o que é um Customer Experience, como o Renan colocou no início, de um atendimento ao cliente. São coisas completamente distintas. São complementares, mas são universos diferentes. Você tem hoje, inclusive, quando você fala de qualquer tipo de empresa, tem um Customer Success, que se fala. Sim. Que é o cara que cuida daquela conta. Ele cuida do resultado da conta. Ele não está cuidando do atendimento que está sendo feito no WhatsApp, no site, no app ou na própria central. É diferente, ele olha para o resultado. E existe já o Return of Experience, que é o ROX, né? Tem o ROI. Pô, como é que você prova isso? Como é que você prova que os caras que são promotores no teu NPS são caras que têm um lifetime value maior
e eles ficaram mais tempo na empresa. Como é que você prova que os detratores estão de fato saindo fora? Ou será que na tua estratégia você tem que atacar o neutro, que é o cara que está em cima do muro, é o cara que deu nota 7? Simplesmente não deu opinião ou Esse não cara, tá muito... esse cara tá ali, ó, prontinho para ser abordado por outra empresa e para sair fora. A gente já viu, inclusive, em comentários de detratores, o cara dá uma nota 0 e fala assim: eu amo essa empresa, eu sou cliente há 30 anos. Mas dessa vez não foi legal por causa disso, disso, disso. Mas o cara não sai, ele é nota 0, detrator. E por isso que a tecnologia ajuda. Que quando Não sai por uma, né? Se forem 10, Aí- nota 0. tem 10 chances. Aí já era. Né? Aí quando você faz de tecnologia, você tem muita tecnologia que você consegue pegar e transcrever, né? Essa análise de sentimento desses comentários em feedback para o negócio. Isso é fundamental, porque dependendo do tamanho da empresa, o volume é imenso. Você colocar em pessoas para ficarem analisando isso é custoso. E você ter alguma coisa que gere nuvem de palavras, né? Você consegue ver comportamentos regionais, produtos por região. Isso traz uma riqueza muito grande para alguém que pensa um pouco mais em capilaridade, um pouco mais em hiperpersonalização de coisas no mercado. Isso, na minha visão, tem um baita valor e ainda muito pouco explorado, que não é a nota, é o comentário da nota. É o conteúdo, né? É o que ela conteúdo carrega. da nota. E esse accountability realmente eu vejo pouco explorado, assim, que é essa conexão que você falou. Se o cara ele tá feliz, se hoje o cara deu lá no CSAT, no uso do produto ali, nota 5, ou no NPS, no serviço como um todo ali, ele tá numa zona de excelência, o quanto que isso traz de resultado no que você falou, né? Quanto tempo esse cara tá ficando na base, quanto que esse cara tá comprando outros produtos, né? Tá fazendo cross-sell, upsell aqui, tá contratando mais, né? E por aí vai. Então, eu vejo ainda, não é todo mundo, acho que tem essa questão da maturidade que a gente quer explorar aqui. Empresas que estão mais maduras, elas instituem muito bem essas áreas de experiência do cliente justamente porque conseguem enxergar essa conexão do accountability. Agora, empresas que estão menos maduras, elas implementam porque é crista da onda, mas não conseguem gerar resultado, não enxergam o resultado, e aí acaba tendo os booms que a gente vê também de demissões ou de perda da área e por aí vai. Né? E é um pool de indicadores, né? Não pode ser uma coisa só. Tem um indicador usado de experiência cliente que é o CES, que é o Customer Effort Score. Cara, eu consegui fazer, mas foi um parto de ouriço, meu irmão. Foi muito doloroso, uma usabilidade péssima, uma coisa demorada. Então, o CES é um esforço alto, é uma nota baixa. Preciso investir ali. Então, e que impacto ele gera no negócio, assim, em relação ao resultado? Esse traçado que para mim é o grande pulo do gato da maturidade na história. Eu olho para o mercado, eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo assim, vários níveis de maturidade. Vários. Obviamente, né? Mas eu vejo uma crescente, sabe? Eu vejo que se você olhar para o mercado como uma grande distribuição, eu acho que está tendendo um pouco mais para o lado de abraçar uma visão mais elaborada do aspecto de experiência. Mas eu ainda acho que tem aqueles caras que estão nas extremidades, sabe? Você pega lá, ó, um Nubank e pega, não sei, vou tentar um mercado que seja alternativo aqui. Pega o Nubank e pega um bancão, talvez. Nem todos, mas tem muito bancão que continua na outra extremidade, cara. Assim, o Nubank é um expoente de experiência. E você tem lá... Acho que um mercado muito difícil, que todo mundo sabe, é o mercado de telecom. O mercado de telecom, por exemplo, que é um mercado que, você tem... Parece que o mercado está ali travado, assim, você não vê muita evolução. E é um mercado que está sendo, aos poucos, canibalizado também, né? É claro que tem muito ainda da questão da infraestrutura, isso é um lock-in gigantesco. Não, e é um mercado viabilizador de uma série de outros negócios. Porque Sim, você imagina você tem um aplicativo da sua seguradora ou de qualquer outra coisa, mas se telecom não funciona, então o aplicativo não funciona. Mas cada vez mais comunitizado, né, cara? Isso, é estrutural. A pirâmide de Maslow, ela mudou hoje, né? Acho que o que está na base ali é a energia para carregar o teu celular. Se você não carrega o teu celular, você se sente nu, velho. É verdade. Depois do Wi-Fi, Wi-Fi, né? O dia inteiro sem celular, Rafael. Dureza.
Já tentei. E aí? Só consigo Não na consegue chácara. assistir Rio, não consegue... Só consigo na Faz tudo aí, chácara. Você Eu paga a consegue. conta, você fala com a tua mãe. Você Não consegue faz tudo. twittar, não consegue... Não, nem na Ele é chácara eu importante. consigo, porque o Spotify é 100% o dia Ele não todo. consegue fazer nada de importante, ele não consegue fazer... ver Rio, não consegue gerar Rio, não consegue acessar o TikTok. Até ir no banheiro é difícil. Fica difícil. Talvez o mais difícil. Mas eu tava nem na chácara, porque Vai ficar com prisão de ventre. Prisão de ventre. Ficar um dia sem fazer figurinha? Não dá. É impossível. Mas essa questão de que a gente tava comentando aqui de aliado a resultado, pra mim é a chave, acho que de tudo, assim. Cara, tudo que a gente tá vendo de hype, acho que um grande exemplo também é a questão do NFT, a questão do blockchain, de mundo virtual, né? Cara, até pouco tempo atrás era muito comum as empresas falarem disso a todo momento, e aí, poxa, viu que não tava gerando resultado pra ninguém, era só uma questão de curtição, de ser cool. Pô, a gente viu que todo mundo começou a cortar os investimentos nisso. Então, acho que CX também encaixa um pouco nisso. Acho que tudo, na verdade, né? Pô, a gente comentou já aqui sobre agilidade também, questão de áreas de inovação de empresas em momentos de recessão, infelizmente, acaba acontecendo cortes, né? Então, acho que Porque não tem essa rastreabilidade. Exato, do exato. accountability. Você tem que mostrar o porquê você tá ali e como você gera valor ali, né? E sim, a inovação por si só ela ocorre todo dia. É. E a inovação é na mudança de um pedacinho de um processo. Não é na criação de um produto novo. Você falou de NFT, né? Vamos falar de impressão 3D. A gente ouviu muito, vou fazer prótese impressa em 3D. Cara, dá para fazer isso em escala? Ou vai ser uma prótese cada vez mais individualizada? Não tem essa resposta. Qual é o custo que isso vai trazer? Isso se sustenta? Não sei. Mas talvez eu possa ter uma impressão 3D em relação a um projeto de arquitetura, alguma coisa para a tua casa, porque ali é personalizado. Conectando essa analogia com o que você estava falando, tem o NPS. Cara, legal, mas você está lendo o NPS, está interpretando a dor do seu cliente. Os comentários, tá vendo né? se aquele cara que tá puto, ele continua na base firme ou esse cara, todo mundo que vai por essa linha de raciocínio, ou seja, comentários que estão muito parecidos, esses caras estão saindo. Qual é a minha conexão entre a experiência versus o resultado da empresa? E outra coisa, né? Às vezes, vou dar sempre o melhor para o meu cliente. Quem disse que o cara quer aquilo? Ele quer pagar menos, porque ele quer ter o básico, e eu não quero ficar colocando N features a mais ou benefícios a mais que eu acho que para ele tem valor. Às vezes o que eu vou vender mais é uma coisa de escala que é um produto mais massificado, com ticket mais baixo. Mas é a realidade para o segmento que eu escolhi na minha estratégia de marketing. Eu vou crescer do mesmo jeito. Posso crescer com ticket alto e poucos clientes ou com ticket mais baixo, mas uma base maior de clientes. Isso é uma questão de matemática. Por que as startups funcionam? Empilhamento de funcionalidade nunca foi o foco. Cara, eu tenho aqui algo que funciona super bem, então vou ser muito especialista naquilo e vou entregar aquilo com excelência. Depois que aquilo tiver com excelência, aí sim eu crio uma outra vertical, uma outra funcionalidade, o que seja. E da mesma forma, numa grande empresa, cara, você tem ali o que você faz, se você faz muito bem, cara, continue fazendo aquilo muito bem, aí a partir daquilo você cria outras funcionalidades. Né? Não, algumas empresas, assim, eu vi experiências de, estou bem no Brasil, vou colocar fronteiras vou alavancar para o exterior. Cara, outro mercado, outra visão. Você tem que estabelecer, tem uma lógica disso, que assim, para você alçar voos até por isso que eu falei da América Latina, né? Porque a América Latina ela oferece essa perspectiva, né? O próprio Brasil oferece essa perspectiva por ser um país continental. Você que já andou viajando o país inteiro, você sabe o quanto as coisas são diferentes. E até na própria Sul-América mesmo, você vê que... O corretor do Sul é diferente do cara do Norte. Perspectivas super diferentes, enfim... Até fuso horário, a gente tem fuso horário diferente no mesmo país, assim, é um negócio muito louco, esse país é gigante, né? Então, quer dizer, eu acho que isso é uma questão da gente conseguir enxergar exatamente qual é a perspectiva do cara, porque, no fim, você precisa se fundamentar bem na área que você está, para você conseguir alçar uma outra, porque se você não tiver uma base muito sólida e tentar estender o teu galho para um outro lado, você tende a fazer com que aquele solo não te sustente mais, né?
Então Ó, você precisa vou dar um construir uma exemplo base. de uma outra indústria que está no dia a dia de todo mundo aqui. Supermercado. Varejo. Quando você vai comprar um produto que ele é o mesmo produto em qualquer supermercado, um lava-roupa da vida, ele é aquela marca, a mesma composição, ele só está numa prateleira no mercado do interior, pequenininho, ou está num big mercado na capital de São Paulo. Você topa pagar o dobro do preço só porque está no big mercado? Não. É o mesmo amaciante, é o mesmo lava-roupa. Eu quero preço. Agora eu vou comprar um queijo. Isso aí é queijo específico. Aí eu vou comprar uma carne, eu vou comprar uma coisa... Cara, já não é a mesma coisa. Você não tem açougues, boutiques de carnes diferentes. Então, quando é commodity, é commodity. Quando não é, aquela marca se destaca justamente por isso. E uma não entra no quadrado tem da públicos outra. específicos, né? Tem o público um público se pegar um exemplo da carne, do queijo mesmo, né? Você vai ter públicos para o queijo varejão ali, você vai ter público para um queijo mais específico. Acho que o importante, que eu acho que é aí que está o accountability, né? Esse para mim é o grande quê da história, assim. Accountability. Por isso que eu acho que essas coisas acabam virando, quando você pega tema de agilidade, e eu acho que o tema de experiência ele não é um tema... Não é uma buzz, não é uma buzz, é um hype, negócio que já está aí há não é muito nada que tempo. passa, né? Porque ele já tem um certo Vai mudar o accountability. nome. Pode mudar o nome, mas... Ele está aí o tempo todo. É igual o pode CF mudar o Design. nome, É igual o CF Design. Você pode achar que não tem, mas você tem, cara. Você tem. Tem pessoas que atendem. Você pode achar que você não tem processo sobre isso na área. Cara, existe. Quem Eu já disse ouvi que isso. A solução de RPA no ano de 2000 não era inteligência artificial. Pois é. Você constrói um robô ali, ó, posicional. Lê esse faz campo sozinho, aqui. Lê esse campo aqui. Não, e pensar que a própria IA generativa que a gente está vendo hoje começou a ser construída quase 12 anos atrás, né? 7, 8 anos. Não, 10 anos atrás, né? É isso? Não sei, Zé. É isso. É por aí. É isso. Vamos cravar 8. 8. 8. É isso. Acredito. Não, é isso mesmo. Mas é por aí mesmo. E... o que eu ia dizer mesmo? Esqueci. Sobre accountability. Então, cara, accountability acho que é o tema. Porque se você não tem accountability, você não está agarrado na estratégia. Você não consegue provar que você está fazendo tem valor. E aí eu acho que quando a maré passa, ela arrasta quem não tem accountability. Sabe? Assim, no fim é meio sobre isso, né? Você tem que estar trazendo... No final das contas, cara, se você tem uma área, se você tem um produto, ele é para gerar resultado. Ah, beleza, nem que seja o resultado... Eu tenho esse produto aqui porque a partir deste produto o Cogli entra e ele consome outros produtos. Legal. Então, ele é uma conexão indireta. A gente vai falando no carro agora, né, Rafa? Você usou até um termo que eu gostei muito. Vou roubar. Cara, empresa camelo. Isso. Né? Empresa camelo. A gente estava falando sobre Unicórnio. e as empresas camelo, né? Aquela que vai... Tá. remando e tá firme e Pouca forte. água, o cara faz, ele fica com um reservatório de água, mas ele vai andando, vai sobrevivendo. Cara, é isso. Pouco, não tem como ser diferente. fazendo mais com menos e tal. Vai ser Não é aquele luxo, né? E se você olhar as não tem empresas... crescimento exponencial, mas... Exato, Não, a gente sabe, por exemplo, eu trabalhei com o Zé na Zenvia e tinha um produto lá que, assim, se você olhar pro produto, ele assim, puramente só o produto, ele não é um produto que traz um baita resultado. Mas ele é um produto que ele tem um core muito interessante e que ele é alavancador para um outro monte de produtos. Então ali você consegue enxergar o seguinte, até foi a minha missão na época. Cara, esse negócio aqui, ele diretamente ele não gera resultado, mas indiretamente ele impacta um ecossistema. A experiência, para mim, ele vai nessa linha. Diretamente, quando você olha assim, o NPS por si só, o CSAT por si só, ele não fala nada. Só você falar, o cara tem uma boa experiência, legal. Mas a partir do momento que o cara tem uma boa experiência, a gente conseguiu enxergar isso, é porque o cara tá ficando mais tempo na minha base, eu tô conseguindo trazer mais outros clientes, porque ele está sendo bem falado. No Reclame Aqui, por exemplo, a empresa ela tem uma boa nota e, consequentemente, as pessoas estão comprando meu produto porque eu tenho uma boa nota e por aí vai. O pessoal pensa que o marketing boca a boca acabou, mas não acabou, não. Então, a conexão ela é indireta. É o marketing Isso que eu quero dizer, que assim, digitado. a experiência, algumas coisas, como
até a própria área que a gente falou de agilidade e tudo mais, ela gera resultado indireto. Mas o indireto, ela, na linha do que o Zé falou, né? Do accountability, ela tem que estar ligada a uma estratégia. Tem que estar claro que, assim, o NPS, ele impacta na receita, ele impacta no LTV, ele impacta no CAC, o que seja. Sim. O que é PLC se não marketing boca a boca atualizado? Né? Aí, ó. Essa garotada é fogo. Meninão novo. O Zé, a última vez que eu contei, ele tinha 52. Eu já sou 50 a mais. 53. Mas deve estar mesma idade. Cara, eu acho que assim, esse tema de accountability, ele é recorrente, né? E você sempre tem como gerar. A questão é... Esse exemplo que ele está usando é bem interessante, porque essa solução é uma solução que ela estava no meio entre várias, né? E ela, de fato, ela tinha Era o patinho feio uma dificuldade de... acabava sendo, porque ela tinha dificuldade de não tinha uma construção de accountability para ela. Sim, provar Só que quando valor, você extrai o modo de servir, você sai do loquinho do software, cara. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Você sai do loquinho do software, daquele loquinho mental que você cria, olhando para a construção da solução, e você entende que aquele cara tem uma participação no todo. E que, quando você olha uma solução, ela tem uma visão de valor, a outra tem outra visão de valor. Quando você junta as duas, elas têm uma terceira, que é a fusão delas. E esse cara, ele era um grande habilitador disso, um grande enabler dessa transação entre duas soluções. Puta, isso é um puta valor. Então, como é que é? Quantos caras usam? Aí a gente começou a construir isso e acabou gerando inclusive uma perspectiva de refatoração do cara, revisão de certas... Isso acontece muito na experiência do cliente, que você tem algumas dimensões, né? Você tem métricas, você tem voz do cliente, você tem design de experiências, tem governança, tem algumas dimensões que você avalia o grau de maturidade e experiência do cliente. Quando você fala de design de experiência, você ganha não só na produtividade do teu time de desenvolvimento de TI, né, como na qualidade do desenvolvimento estratégico de jornadas com o modelo de hipótese, eu vou começar a fazer pequeno, prototipação, etc., adequação do modelo de jornada ao modelo de negócio. Então, não é só a voz do cliente, não é só NPS, não é só métrica, não é só governança. É um conjunto de fatores. Que habilitam outros conjuntos de vários outros fatores. E você vai ter uma dimensão que você tem maturidade 4 e na outra tem maturidade 1. E está tudo bem. Está tudo bem. Precisa entender o que você quer. Você quer se destacar por ser uma empresa que tem um baita design de experiência ou você quer se destacar por ser uma empresa muito forte em voz do cliente? Conta pra gente como é que você constrói esse quadrante, assim, como é que desenha esse quadrante de maturidade, de experiência, assim? A gente, normalmente, a gente monta um framework, faz entrevistas guiadas com as áreas, entrevistas com todas as áreas, tem que ser multidisciplinar, e você tira um extrato da área de experiência do cliente e das outras áreas. Você compara a visão que o time de experiência tem em relação à maturidade e o que as outras áreas veem. E aí, pegando no que o Renan falou, quando você quando você vai pulando de organizações, você vê empresas que têm a área de Customer Experience mais crítica e ela dá um nível de maturidade para CX mais baixo do que outras áreas, que acham que CX já está indo bem demais. E vice-versa. Ele tem uma régua mais... Um sarrafo diferente. Mais... Mas, normalmente, você precisa fazer perguntas guiadas com algum profissional por trás, prestando essa consultoria, para você não enviesar a resposta não ser binário. Né? A empresa tem um indicador de experiência do cliente, tem NPS? Sim. Né? Igual aquele programa. Sim. Não. Você quer trocar uma sanduicheira por um carro zero? Não. Sabe, esse tipo de coisa que se precisa evitar. Então, a metodologia que a gente usa é um conjunto de perguntas, não mais do que 5 ou 6 por dimensão. Então, dimensão governança, dimensão voz, dimensão design, dimensão métrica. E você vai montando isso e gera um gráfico de radar no final e apresenta para o nível executivo. E o cara vai dizer, eu quero puxar essa parte aqui dessa teia de aranha para cima. E essa onde está, fica. Então, eu vou investir o meu portfólio de investimento para o ano que vem, o meu POP, meu orçamento, nesse tipo de ação. Aí você
traz de novo o financeiro junto com a experiência. Legal, que muita accountability na história, né? Muito, muito. Muito legal. Escolhe as batalhas e aí... Cria um plano de ação. Prioriza. E na sua consultoria você chega a trazer as recomendações sobre os caminhos para resolver aquilo? Por exemplo, o cara tá mal em voz do cliente. Quais são os caminhos que você sugere para poder... Eu, como executivo de uma empresa, o que a gente sempre pedia nas apresentações de projetos é: me traz um cardápio. Não me traz um prato executivo só do dia. Me traz cenários A, B e C. O A tem prós e contras, o B tem prós e contras. Aí, cara, eu na minha posição de consultor, sendo muito franco, é mais fácil. Vou colocar na mesa e o executivo vai decidir. Sim. Você só coloca o cardápio, você só coloca as opções. Mas usam da sua experiência, porém pegada recomendamos que é a opção B. Isso. Uma pegada de insights ali. O mais vendido Agora, é esse. Empresas mais maduras beleza. Mas qual você recomenda? Eu recomendo do meio. Tá bom, então e se eu te contratar para você implementar o do meio? Porque uma outra coisa é PPT, né? Não, o do meio é mais legal, mas vai lá e faz então. Então, esse executivo que executa, né? Isso, exatamente. Tá no core da palavra. Né? Executivo que não executa. Pois não. tem um monte. E a sua recomendação vai nessa linha. Pô, esse aqui é interessante, porém ele é mais pesado, porque ele vai custar mais, ele vai gerar mais impacto interno, enfim. Então você também tem que ponderar não só a melhor escolha, mas a melhor escolha está envolvendo também custo, impacto, maturidade. E não é assim, não é um by the book, sabe? Da metodologia que isso é melhor. Empresas têm momentos diferentes. Então, posso fazer a mesma análise das duas empresas e fazer recomendações diferentes. De um nível de maturidade igual. Pô, você tá louco. Se o nível de maturidade igual é 2 kg de farinha, 2 ovos, 50 gramas. Não é um bolo, não. Cara, não. Depende da indústria, talvez, do momento, tem sazonalidade. Do risco que você quer correr, o apetite a risco. Acho que é uma expressão muito, muito relevante para hoje em dia, para tomada de decisão quando se fala de experiência do cliente. Eu posso decidir piorar a experiência do cliente se for para um processo que vai reduzir fraude e que vai melhorar um futuro reajuste que vai ser menor para aquele produto. Tem uma construção. É legal demais isso, né? Eu Tem uma topo construção piorar. mega elaborada. Eu topo fazer validação de 2 fatores, de 2 níveis. Segurança, porque eu vou trazer resultado para o principal órgão que mais dói no ser humano. Qual é? O bolso. O bolso. Tá vendo? O Zé conhece esse assunto. Você conhece. Isso para ele não é um problema. É o que ele estuda pro pessoal. A vida do rico é diferente. A vida do rico é diferente. Passamos. Tem uma figurinha dessa aí. Olha quem tá falando. Isso passamos. Graças a Deus, tenho aqui um amigo. Ai, Aqui. meu Deus. Tá bem. Cara, eu acho que esse negócio é super legal que você trouxe de que duas empresas elas não teriam exatamente o mesmo insight, a mesma perspectiva. Isso realmente... Porque o sol nasce para todos, né? Mas você pode estar numa região diferente, que pode estar nublado, o outro está numa região que o céu está limpo. Né? Então, quer dizer, é o mesmo sol com perspectivas diferentes, com posições diferentes, etc. Isso vai mudar muito a forma como você vê aquela realidade, né? O sol, para quem está na praia e quer se bronzear, é top. O sol, para quem está numa região agrícola, pode ser nocivo. Aquele cara que tá trabalhando... Depende, é o mesmo sol. Tá trabalhando... Contextos diferentes. Fazendo um trabalho externo ali. Enfim, tudo isso é uma perspectiva muito diferente, né? E é importante entender isso, né? Aí, voltando para a questão do tamanho do nosso país, isso tá presente aí, né? Essa questão regional, ela é drástica, né? Você tem um sul com uma regionalidade muito própria, Norte-Nordeste. Eu acho que a gente teve um exemplo prático disso, foi a polarização política que o país passou por esses últimos anos. Verdade. Então, você tem pessoas com percepções completamente diferentes. Sim. Não adianta, você não vai ter uma solução para a única. Como remédio, né? Se não for uma dose certa, ele pode curar ou ele pode matar. Mas é o mesmo remédio. Às vezes você consegue o mesmo remédio com doses diferentes. E uma outra coisa que eu achei bem legal é o seguinte, que você olhando para a jornada, eu sempre vejo isso. Quando você extrai o design de serviço ali, o service design da história,
você tem uma construção que quando você vai olhar para isso, você vai ter os momentos ali que você vai conseguir. Inclusive, tem insight de que se aqueles momentos eles vão alavancar a venda, se eles vão ser um argumento melhor de venda no futuro, se eles vão ser uma... Aí tem essa questão de, puta, vou decidir piorar a experiência porque isso vai melhorar algo lá na frente, puta, que é um aspecto de segurança, um aspecto de ajuste, sei lá o que for. Mas você tem uma visão muito mais controlada, né? Ela é mais regulada. Você tá trabalhando com algo que você enxerga. Você tá vendo o elefante de longe. Né? Você consegue enxergar a dimensão inteira dele, né? Você imagina você ter uma conversa, cara, comercial sobre LGPD. Putz. E você fala assim, não, Cara, você tem que usar isso com o teu corretor como argumento de venda. O cara assim, pô, como? Cara, eu estou cuidando do teu dado. Se eu não posso passar essa informação para você, de um dado clínico, porque eu estou cuidando da integridade e a reputação e a privacidade da pessoa que você representa e ela é seu cliente. Eu só estou fazendo essa operação, eu sou operador disso. Deveria, inclusive, me agradecer por eu estar restringindo algumas coisas, porque traz para aquela pessoa uma visão de seriedade, de maturidade em relação à empresa, em relação ao dado que é meu. Né? É óbvio, a pessoa que designa um representante, seja ele qual for, né, um intermediário, ela deu poderes, um advogado, um prestador, um corretor, seja o que for. Mas você precisa perguntar para ela se ela topa, né, qual é o consentimento que ela dá em relação a esse tipo de informação. Se ela vê valor, ela vai dar. E tem muito uma questão também de capacitação, de formação, de você levar uma visão, uma pegada muito de mostrar para o cara que às vezes valor você também precisa construir, né? Preço você não é capacitar, valor. Né? Você precisa mostrar para o cara que, putz, isso aqui é interessante. É igual, a gente estava falando agora há pouco sobre contratar, ter uma estratégia de investimento, ou ter um seguro de vida, ou uma previdência, é um negócio que... Seguro de vida é importante. Você precisa estar... Na pandemia, acho que isso ficou muito claro. Né? Verdade. Quando um filho seu nasce, né, você tem um plano de saúde. Tá de brincadeira esse Eu acho que tem outra agenda aí, outra piada interna que alguém foi vai ter uma ameaçado agenda por aqui alguém depois que aí. a gente vai dar um trato nele. Dá um cascudo. Você tem um plano de saúde. Aí a sua mulher internou grávida, nasceu um filho. Puta, ótimo. Por que você não pode oferecer ali um famoso EducaPrev? Você pensar no estudo daquela criança que acabou de nascer. Ou você vai pensar isso quando ele tiver 15 anos? Às vezes você não tem esse insight, mas um corretor que é um bom consultor de negócio, ele te dá esse cardápio. Esse é um ponto importante, né? O Flávio Augusto fala muito disso, né? O bilionário lá da WhatsApp. Ele fala, cara, você tem que aproximar o time de vendas do seu time de produto, do seu time de experiência do cliente, porque ele tá na ponta ali. Ele vai trazer insumos ali riquíssimos também, que às vezes nem o cliente sabe que ele tá precisando daquilo, que o cara de vendas ele consegue pegar essa percepção. Indenizações de seguro de vida em tempo de Covid, às vezes são feitas para famílias que não sabiam o que fazer com aquele dinheiro. O que eu faço? Isso bota na poupança? Como é que eu sustento a minha família com esse dinheiro? Opa! Então, peraí, ESG, pilar financeiro, saúde financeira, vamos colar um cara aqui de investimento para ajudar aquela pessoa que é beneficiária de um sinistro de vida. Não sabia o que fazer com o dinheiro. Você vê como é que é a governança de algo que tem impacto, né? Ela vê valor. Não, vou ouvir o que esse cara tem. Pode até não fazer, mas ela vai ter uma opinião, vai ter um life planner da vida que vai fazer como que esse cara vai... Viu? Agora eu entrei na piada interna. Vendido. É isso aí. Vendido. Pô, não podia perder essa oportunidade. Mercenário. Caiu de mano. É isso, Esse cenário é foda. Cara, pode dar asa cobra, né, velho? Não dá. O cara foi fazer aquela life planner digital. Digital. Vou fazer um tech touch aí total de... Holograma. Tech touch. O holograma que vai te entrevistar. Não, fica tranquilo, é o horário que você puder, cara. É isso, velho. Não, mas voltando ao papo aqui, eu acho que de fato tem uma pegada muito legal de como a gente consegue enxergar
em várias perspectivas, o cara sendo impactado, né? E eu acho que, assim, tanto as empresas quanto os clientes, eles têm um processo de educação. Assim, tem produtos que são produtos fáceis de gestão. Por exemplo, eu acho que pega, por exemplo, os produtos bancários, acho que ele tem uma pegada bem, assim, de fácil de gestão. Você vai ter outros que são mais complexos. Talvez os produtos de investimento são mais... O Brasil não é um país que tem uma educação de investimentos elaborada. Aí você vê aí players de mercado que criaram verdadeiras escolas de investimento. Puta, tem uma pegada social? Tem. E é legal pra caramba. Estão fazendo bem, porra. Estão fazendo um puta bem. Mas, no fim das contas, qual é o accountability disso pra ele? Puta, ele tá botando mais gente engajada no produto dele. Então isso é... Por isso que eu acho que assim, Ganha, né? a gente acaba tendo uma visão enviesada, assim, de certos aspectos de... Quando a gente fala sobre ESG, quando a gente fala sobre... Às vezes, mas você usar a comunidade... às vezes parece um tema que é meio romântico, né? Mas não é romântico. Não é romântico. Quando eu olho pra isso e falo assim, cara, quando você faz algo pra comunidade, você gera um impacto poderoso, não é romantismo, é resultado. Porque no fim, você olha pra todo mundo que conseguiu produzir esse tipo de impacto, você tem resultados como o da Apple. Tá, que não é a questão... Você não vê, não é um produto que é um produto popular, mas é um produto desejado. Porque ele produz impacto. Quem usa a Apple em geral, usa durante muito tempo. Normalmente são clientes fiéis. Sim. Por quê? Porque você se acostumou àquele trato, a forma como as coisas são feitas, etc. Isso é um exemplo, né? E aí você pega experiência bancária, você vai ter essa situação. Com o teu trabalho, eventualmente, o mercado de utilities, você vai ter um monte de situações que vão sendo criadas ali com momentos em que o cara nunca esquece. Né? Tem aquela história que diz o seguinte, cara, às vezes você esquece o que a pessoa te disse, mas você nunca esquece como você fez ela se sentir. Como você fez ela se sentir, você não esquece, a pessoa não esquece nunca. Isso aí. Então esses Essa momentos, eles são né? marcantes, cara. Eles são marcantes. A experiência do cliente é louquinho, né? É louquinho. É louquinho. Então, pra mim, tem essa construção de accountability, ela tá muito relacionada a isso. Assim. Tem que estar na estratégia da empresa, sim. A empresa tem que ver valor nisso. Tem que construir, mas ela tem um aspecto de louquinho muito importante. Muito bem. Muito importante. Muito bom. Cara, a gente tá... Não parece não, mas a gente tá aqui se aproximando de 2 horas de papo. Caraca. Voa. Pô, voa, cara. Meu irmão. O Nossa negócio é... Entrou no flow, Daqui a bicho, pouco- piscou, passou. Aí. Daqui a pouco o Vitão levanta a plaquinha ali. Faltam 5. Ih, rapaz. Acréscimo. Começa a tacar papel na gente, ele amassa, ó. Vitão, qualquer coisa chama o VAR, Vitão. Cara, a gente passou aqui... Foi um papo maravilhoso. A gente passou aqui pela história do Cogli fazendo uma costura legal sobre os aspectos de governança, sobre assunto de pessoas, né? Conexão com as pessoas, a relação com as pessoas, a relação com a máquina. com a máquina, com a marca. A gente passou pelo aspecto de experiência um pouco mais robusto aqui, pela visão de maturidade das empresas, visão de maturidade do mercado. Foi uma construção muito legal, estou muito satisfeito. Bom, Foi muito bom mesmo. uma noite maravilhosa. Rafa, fala aí tuas impressões aí, diz para nós se atendemos a expectativa. Sendo repetitivo, mais um MBA. Qual a sua experiência com esse episódio? Qual a sua experiência seu com esse NPS. Qual a sua experiência? Qual o seu NPS, seu CSAT desse episódio? Pô, NPS, zona de excelência ali, porra, sensacional. E como a gente sempre fala, mais um MBA aqui pra mim, mais uma baita aula onde a gente aprende com pessoas que viveram na prática, pessoas que têm realmente um track record, a gente sempre se preocupa com isso, em trazer não só blá blá blá, não é teoria aqui, são pessoas que sim têm o conhecimento teórico, mas que vivenciaram na prática e trazem exemplos práticos e hoje não foi diferente, foi maravilhoso. Sensacional. Bom Renanzinho. demais. Cara, minha visão também foi sensacional. Agradecer aí por vir aqui com a gente. E, cara, eu esperava, falei, pô, talvez acho que vai vir algum assunto sobre Disney, né? Atendimento de excelência. E eu fiquei super feliz que não tivemos isso. Acho que a gente veio muito Pé no no aspecto chão, né? prático. Pé no chão, Exatamente, saímos do romantismo de experiência do cliente, sobre aquilo que a gente tá mais acostumado a ver no tradicional e que a gente consome conteúdo. A gente trouxe uma visão prática mesmo, de pés no chão. Acho que foi muito legal mesmo. Não,
confesso que não achei que seria tão legal. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Isso Porque é bom. passa muito rápido realmente o tempo. O Rafa falou isso no carro, eu não acreditei. Falei, caramba, será que tem assunto para 2 horas? E quando eu olho o Tem relógio até aqui, mais, tem até mais. tem até mais. Então, queria agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, revendo velhos amigos que trabalhei junto. Espero também que a gente possa construir novos encontros em qualquer outra coisa, podcast ou não, mas que a gente consiga construir, de fato, uma sociedade melhor, que tenha uma experiência melhor, para deixar um legado bonito aí para os nossos filhos. Muito obrigado. bom, muito bom. Show de Em bola. nome do time aqui, te agradeço pela Os presença. contatos, né? Acho que a gente não... É importante você passar os teus contatos, como as no- pessoas te acham. No LinkedIn, acho que é a ferramenta mais fácil, Alessandro Cogliatti, com 2 T's no final. E só entrar lá, mandar uma mensagem, um chat de distância, a gente já se fala. Bom demais. Bom, em nome do podcast, eu te agradeço a presença, muito obrigado, foi sensacional. Sim. A gente conseguiu percorrer muito bem os assuntos. Para você que está em casa, quiser falar um pouco mais do assunto, procura o Cogli nos contatos dele, acho que tem uma oportunidade legal de trocar ali, né? Cara, manda as pautas que você acha interessante lá no nosso Telegram. Como é que acha o Telegram? @produto piloto. É, em isso todas aí. as redes sociais. Em todas as redes sociais, procura a gente lá, pode mandar as suas sugestões de pauta. O Danilão tá monitorando isso aí e vai ajudar a gente a direcionar as pautas e construir aqui uma rota interessante e que vá na direção do que o público aí tá interessado em assistir. Cogli, mais uma vez, obrigado. Foi uma noite maravilhosa. É isso, galera. Uhul! Valeu! Boa.